8º capítulo no ar, e é claro que eu continuei aqui porque o 7º capítulo foi muito curto, e aproveitei aqui que eu já tô preparada para gravar o 8º capítulo, e claro, ansiosíssima porque eu quero muito ler essas 7 partes aí que ele menciona. E aí, você gostou do capítulo 7? Foi bem curtinho, né? Bom, vamos então pro capítulo 8, sem perder tempo, bora aprender e aplicar todas essas fórmulas da nossa vida e destravar tudo e ter uma vida mais abundante, não é mesmo? Então vamos lá, a gente está então no capítulo 8, e se você caiu de paraquedas nesse vídeo, eu sou a Flávia Campagnani, sou criadora desse canal e criei esse canal com o objetivo de ser luz no seu processo de expansão de consciência, no seu despertar espiritual. Então, se você gostar desse conteúdo, por favor, se inscreva no canal, curta esse vídeo, para que esse vídeo chegue a mais pessoas, e também sempre que eu postar um vídeo novo, você será notificado. Então vamos lá. Bom, o autor pergunta: Sua Majestade, procederá agora a revelação dos segredos dos 7 princípios por meio dos quais os seres humanos podem forçar a vida a fornecer-lhes a liberdade espiritual, mental e física? Não seja econômico, por favor. Eu tô adicionando aqui, gente. Ao longo de sua descrição desses princípios, quero uma ilustração completa de como esses princípios podem ser utilizados por qualquer pessoa que escolha fazer uso deles. Conte-nos tudo o que sabe sobre o princípio do propósito definido. Se por acaso seguir adiante com essa ideia maluca de publicar a minha confissão, você abrirá as portas do inferno e libertará todas as almas que eu busquei ao longo desses últimos séculos. Ótimo, estamos sendo libertos, gente. Você me privará de milhões de almas que ainda não nasceram. Você libertará de minha submissão milhões de almas que agora habitam o planeta. Pare, eu lhe imploro. Vamos lá, se abra. Vamos ouvir o que tem a dizer sobre o princípio do propósito definido. Você está colocando água nas chamas do inferno, mas a responsabilidade é sua, não minha. Eu posso, sem sombra de dúvida, também dizer que qualquer ser humano que esteja firme em seus planos e metas pode fazer a vida entregar a ele exatamente aquilo que ele deseja. Nossa, tô amando. Eu vou até repetir isso aqui, que agora eu tô repetindo pra mim, gente. Também posso dizer que qualquer ser humano, qualquer um de nós aqui, que esteja firme em seus planos e metas, pode fazer a vida entregar a ele exatamente aquilo que ele deseja. Eu tenho que ler isso aqui pra mim todo dia de manhã. Quando a gente tá querendo procrastinar, entendeu? Isso é uma afirmação muito abrangente, Sua Majestade. Você poderia diminuir um pouco o escopo de sua afirmação? Diminuir? Não, deseja aumentar. Quando ouvir o que eu tenho a dizer, você entenderá porque o princípio da definição de propósito é tão importante. A minha oposição usa um truque muito esperto para me enganar e tirar o meu controle sobre as pessoas. Porque, na verdade, a oposição sabe que o princípio da definição de propósito fecha a porta da mente de qualquer um contra mim, de tal forma que eu não consigo invadir a não ser induzindo essa pessoa ao hábito da alienação. Por que sua oposição não revela o seu segredo a todas as pessoas, contando a elas como evitá-lo por meio de um propósito definido? Você já admitiu que de cada 100 pessoas, apenas 2 pertencem à sua posição. Porque sou mais esperto que a minha oposição. Eu afasto as pessoas de suas definições por meio das minhas promessas. Como você pode ver, controlo mais pessoas do que a minha oposição porque eu sou um melhor vendedor e também um grande showman. Eu atraio as pessoas alimentando-as deliberadamente com seus próprios hábitos de pensamentos nos quais elas se satisfazem. O princípio da definição de propósito é algo que alguém deve nascer ou algo que pode ser adquirido. Todas as pessoas, conforme eu já disse antes, nascem com o privilégio e com o potencial de terem a definição do propósito. Mas 98 de cada 100 pessoas perdem esse privilégio porque não utilizam nem tomam consciência de sua existência. O privilégio da definição de propósito pode ser mantido somente por meio de uma política pela qual a pessoa adota como um guia para todos os assuntos de sua vida. Ah, entendo. Pode-se tomar
vantagem do princípio da definição de propósito, mesmo da mesma forma que se pode construir um corpo físico forte e musculoso por meio do uso constante e sistemático, é assim mesmo? Essa é a verdade nua e crua, da forma mais acertada possível. Agora eu penso que estamos chegando a algum lugar, Sua Majestade. Finalmente chegamos ao ponto de partida pelo qual todos os que se tornam autodeterminados em suas vidas irão infalivelmente encontrar o sucesso. Aleluia! Descobrimos por meio da sua fantástica confissão que seu maior ativo é a falta de precaução do homem, que por sua vez habilita você a guiá-lo pela selva da indefinição por meio de pequenos subornos. Aprendemos, acima de qualquer dúvida, que qualquer um que adote o princípio da definição de propósitos como uma política e a use nas suas experiências do dia a dia jamais pode ser induzido a formar o hábito da alienação. Sem a ajuda do hábito da alienação, você não tem força para atrair as pessoas com promessas. Isso está correto? Eu mesmo não poderia ter dito tamanha verdade. Vá em frente agora e descreva como as pessoas negligenciam o privilégio de ser livres e autodeterminadas por meio da indefinição e da alienação. Já fiz uma breve referência sobre esse princípio, mas agora entrarei nos mínimos detalhes para explicar de que forma esse princípio funciona. Começarei no momento do nascimento. Quando uma criança nasce, ela traz consigo nada além de um corpo físico representando os resultados da evolução de milhões de anos de seus ancestrais. A sua mente é um branco total. Quando a criança alcança a idade da consciência e começa a reconhecer os objetos do seu entorno, ela também começa a imitar outras pessoas. A imitação torna-se um hábito fixo. Naturalmente, a criança imita, antes de tudo, os seus pais. E aí então, ela começa a imitar seus outros parentes e pessoas que as acompanham diariamente, incluindo os instrutores religiosos e os professores da escola. A imitação estende-se não somente à expressão física, mas também à expressão do pensamento. Se os pais de uma criança têm medo de mim e expressam esse medo de tal forma que a criança consiga ouvir isso, essa criança adquire o medo através do hábito, da imitação, e acaba armazenando isso no seu subconsciente, como uma crença real. Se o instrutor religioso dessa criança expressar qualquer forma de medo de mim, e todas elas expressam de uma forma ou outra, esse medo é adicionado ao mesmo temor passado para a criança por seus pais. Essas duas formas negativas de limitação ficam armazenadas no subconsciente de forma a serem utilizadas por mim mais adiante em suas vidas. De forma similar, a criança aprende por imitação a limitar a sua força do pensamento, preenchendo a sua mente com inveja, ódio, ganância, luxúria, vingança e todos os outros impulsos negativos do pensamento, que destroem toda e qualquer possibilidade de definição de propósito. Enquanto isso, me hospedo na mente da criança e a induzo a alienar-se, até que eu tenha controle total sobre ela por meio do ritmo hipnótico. Pelo que eu pude entender de todas as suas afirmações, você tem que ganhar o controle das pessoas enquanto elas são muito jovens, sob pena de perder a oportunidade de controlá-las. Certo? Eu prefiro possuí-las antes que ela tome conta de suas próprias mentes. Uma vez que uma pessoa aprenda o real poder de seus próprios pensamentos, ela se torna positiva, e então é muito difícil que ela se submeta a mim. Na verdade, não tenho poder sobre nenhum ser humano que descubra e use o princípio da definição do propósito. O hábito da definição de propósitos seria uma proteção permanente contra o seu controle? Não, de certa forma não. A definição fecha a porta da mente para mim, mas ela só mantém as portas fechadas contanto que a pessoa siga os princípios de forma sistemática e permanente, fazendo dele um hábito de vida. Uma vez que a pessoa hesite, procrastine ou torne-se indefinida sobre qualquer coisa, ela está apenas a um passo de deixar essa proteção e ser envolvida por mim e pelo meu controle. Nossa, toda vez que eu procrastino, ele toma controle. Você também! Ai, mas é bom saber, porque quando a gente começar a procrastinar, lembre-se qual é a força que está tomando conta de você, que está adentrando seus pensamentos, sabotando a sua vida. É o diabo. Ai, esse livro é foda, viu?
Eu até me perdi onde que eu tava lendo aqui, gente. Qual é a relação que existe entre a definição de propósito e as circunstâncias materiais de determinada pessoa? Eu gostaria de saber se uma pessoa pode adquirir poder por meio da definição de propósitos, sem trazer para si o poder da destruição pela lei da compensação. A sua questão limita as minhas ilustrações porque há tão poucas pessoas no mundo que entendem. Existiriam muito poucas pessoas no mundo. Não. Existiriam muito poucas pessoas no passado que entendiam como usar o princípio do propósito definido sem atrair para si sem atrair para si mesmas as implicações negativas da lei da compensação. Aqui você está me forçando a revelar um dos meus truques mais valiosos. Estou para contar a você que, eventualmente, trago novamente para a minha causa todos aqueles que escapam de mim temporariamente por meio do princípio da definição de propósito. A forma de como eu faço essas pessoas se retornarem a mim é simplesmente preenchendo as mentes delas com ganância por poder e amor pela expressão egocêntrica, até o limite do indivíduo cair no hábito da violação dos direitos dos outros. Aí então entro com a lei da compensação e imediatamente retomo a minha vítima. Então eu vejo, baseado em suas próprias admissões, que o princípio da definição de propósito pode ser perigoso proporcionalmente à possibilidade de tornar-se uma forma de poder. Isso é uma verdade? Sim. E o que é mais importante, cada princípio do bem carrega consigo a semente de um perigo equivalente. É difícil de acreditar nisso. Que perigo, por exemplo, pode haver no hábito do amor à verdade? O perigo encontra-se na palavra hábito. Todos os hábitos, com exceção somente daquele do amor à definição do propósito, podem levar à alienação. O amor à verdade, a menos que ela assuma a proporção da procura definitiva por ela, pode se tornar similar a todas as outras boas intenções. E você sabe, é claro, o que eu faço com as boas intenções. O amor pelos parentes também é perigoso? O amor por qualquer coisa ou por qualquer pessoa, exceto o amor pelo propósito definido, pode ser perigoso. O amor é um estado de espírito que encobre a razão, limita a força de vontade e cegamente para os fatos e para a verdade. Todos aqueles que se tornam autodeterminados e ganham liberdade espiritual para pensar os seus próprios pensamentos devem examinar cuidadosamente cada emoção, mesmo aquelas mais vagas, relacionada ao amor. Você pode ficar surpreso de saber que o amor é uma das minhas iscas mais efetivas. Com ele trago para o hábito da alienação aqueles que não consegui atrair com nada mais. E é por isso que coloquei encabeçando a minha lista de subornos. Mostre-me aquilo que uma pessoa mais ama e eu terei a chave para saber como essa pessoa pode ser induzida a alienar-se, até o ponto de eu fisgá-la como um ritmo hipnótico. Amor e medo combinados me fornecem as armas mais efetivas com as quais induz as pessoas a se alienarem. Cada qual é tão útil quanto o outro. Ambos têm o efeito de fazer com que as pessoas negligenciem o desenvolvimento da definição no uso de suas próprias mentes. Dê-me o controle sobre os medos de uma pessoa e, adicionalmente, me conte o que ela mais ama. Com certeza, pode contar que essa pessoa será minha escrava. O amor e o medo são forças emocionais de tão estupenda potência que qualquer uma das duas tem o poder de retirar a força de vontade e o uso da razão. Sem o poder da vontade e da razão, não há nada mais que possa sustentar a definição de propósito. Mas, Sua Majestade, não valeria a pena viver se as pessoas nunca sentissem a emoção do amor? Ah, você está tão certo quanto a sua razão, mas negligenciou ao não adicionar que o amor deve estar sob total controle da pessoa em todos os momentos. É claro, o amor é um estado de espírito completamente desejável, mas também é um paliativo que pode ser usado para limitar ou destruir a razão e a força de vontade, e ambas devem estar acima do amor em importância para todos aqueles seres humanos que desejam liberdade e a autodeterminação. Entendo, pelo que você diz, que as pessoas que ganham poder devem endurecer as suas emoções, controlar os seus medos e dominar o amor? Isso está correto? As pessoas que ganham e mantêm poder
devem tornar-se definidas em todos os seus pensamentos e atos. E se isso é o que você chama endurecer, então sim, eles têm que ser duros. Vamos olhar para as fontes da vantagem de ser definido em todos os assuntos do dia a dia da nossa vida. Qual é mais apto para ser bem-sucedido? Um plano fraco aplicado com definição ou um plano forte e profundo aplicado sem definição? Planos fracos têm um meio de se tornarem fortes se forem aplicados com definição. Você quer dizer que qualquer plano definitivamente colocado em ação, continua na busca por um propósito definido, pode tornar-se bem-sucedido mesmo que não seja o melhor plano? Sim, é exatamente isso que eu quero dizer. A definição de propósito, mais um plano bem elaborado, geralmente traz consigo o sucesso, não importando o quão fraco o plano possa ser. A maior diferença entre o plano forte e um plano fraco é que o plano forte, se definitivamente aplicado, pode trazer sucesso mais rapidamente do que um plano fraco. Em outras palavras, se não se consegue estar sempre certo, então se deve ser sempre definido? É isso que você está tentando me fazer entender? Essa é a ideia. As pessoas que são definidas, tanto em seus planos quanto em seus objetivos, aceitam derrotas temporárias como sendo um sinal para que façam um esforço maior. Você pode ver por si mesmo que esse tipo de política está fadada a ganhar, se for feito com convicção. Caramba, né? Isso eu tô aqui lendo e refletindo, né? A gente vai lendo e refletindo sobre a própria vida, né? Que às vezes a gente fica, será que esse é o caminho? Será que tá certo fazer isso? Será que eu pego esse caminho? Será que eu pego aquele outro? Será que eu faço assim? Será que eu faço assado? Será que é a melhor forma? Será que isso? Será que sim? É tanto sim, né? Que acaba bloqueando a gente de realizar e produzir tanta coisa legal, porque a gente fica naquela incerteza de que será, colocando nome a essa incerteza, será que esse é o plano certo? Será que esse é o melhor plano, a melhor forma, o melhor jeito, o melhor caminho? E aqui o diabo está dizendo, né? Que não importa se o plano é fraco, se não é o melhor caminho, se não é o melhor jeito, se não é a melhor ideia, se não é a melhor... Não. Mas se você for consistente, se você fazer, você vai conquistar o sucesso. O sucesso aqui, gente, tem muitas faces, né? Que a gente fala sucesso, a gente só pensa em dinheiro e não, vamos pensar no sucesso de forma próspera, né? Ser próspero em todas as áreas da vida, né? Pessoal, financeira, amorosa, enfim. E aqui ele tá falando, né, que, ou seja, com outras palavras, que não tem isso do melhor caminho, melhor isso, melhor aquilo. Você vai chegar lá se você fizer, se você tiver consistência, se você acreditar, se você confiar. Claro que aqui ele também fala que se você tiver um plano muito forte, né, e com boas definições, né, ou seja, traçando as metas e tudo mais, você vai alcançar seu objetivo mais rápido, sucesso mais rápido. Mas isso aqui, nossa, eu li como se fosse pra mim, assim, sabe? Porque ontem mesmo eu tava pensando sobre isso. Será que eu faço assim? Será que eu faço assado? Será que... Enfim, eu não vou abrir aqui, mas, enfim, coisas aqui relacionadas ao canal, relacionado ao yoga e muitas outras coisas que ficam aqui na minha cabeça e eu fico tentando encontrar a resposta para ver qual o melhor caminho, a melhor forma, né? Isso você só tem que fazer e o caminho vai se abrindo e você vai compreendendo o processo. Em outras palavras, se não se consegue estar sempre certo, então se deve estar sempre definido. É isso que você está tentando me fazer entender? Acho que eu já li essa, né, gente? Essa é a ideia. As pessoas que são definidas, tanto em seus planos quanto em seus objetivos, aceitam derrotas temporárias como sendo um sinal para que façam um esforço maior. Você pode ver por si mesmo que esse tipo de política está fadada a ganhar, se for feito com convicção. Pode uma pessoa que se move com definição, tanto de planos quanto de propósitos, estar sempre certa de alcançar o sucesso? Não. O melhor dos planos, algumas vezes, falha, mas a pessoa que age com definição reconhece a diferença entre a derrota temporária e o fracasso. Quando os planos falham, ela os substitui por outros, mas ela não muda o seu propósito. Ela persevera, eventualmente ela encontrará um plano que será bem sucedido. Um plano baseado em fins imorais ou injustos será tão bem sucedido e de forma tão rápida quanto um plano motivado por um senso apurado de justiça e moralidade. Por meio da operação da lei, da compensação, todos, sem exceção, colhem aquilo que plantam.
Planos baseados em motivos injustos ou imorais podem trazer sucesso temporário, mas sucesso duradouro deve levar em consideração a quarta dimensão, o tempo. O tempo é inimigo da imoralidade e da injustiça. Ele é o amigo da justiça e da moralidade. O fracasso em reconhecer esse fato como verdadeiro tem sido responsável pela onda de crimes entre jovens do mundo inteiro. A mente jovem e inexperiente pode frequentemente cometer o erro de avaliar o sucesso temporário como algo permanente. Os jovens frequentemente cometem o erro de cobiçar os ganhos temporários baseados em planos injustos e imorais, e negligenciam o olhar à frente e observar as penalidades que sempre seguem, exatamente como a noite segue o dia. E a gente encerra hoje o 8º capítulo desse livro. Ai, que legal, gente, tá quase chegando no fim, hein? E a gente vai pro 9º capítulo e eu te vejo no próximo capítulo de Um Novo Eu, lendo o 9º capítulo. E aí, me conta aqui nos comentários se você tá gostando. E a gente só tem mais 3 capítulos juntos, 9, 10, 11, 12, na verdade são 4. A gente só tem mais 4 capítulos juntos. Beijo, bye bye.